Fala galera, hoje é dia de TBT e é mais que especial, porque é com ele, homem de área, centroavante dos bons, aquele sem frescura, que fazia gol de tudo quanto é jeito, Silvio. Ele vai falar de uma partida histórica dele pelo Bragantino, e não é só isso, ele vai falar de quando ele acabou com a invencibilidade do Palmeiras jogando pelo Guarani, ele vai falar das conquistas que ele teve no Fluminense, quando ele ganhou uma copinha. Tem time grande que não ganhou uma copinha ainda, hein? Vocês vão gostar. Toca aí, Silvio no TBT. Fala galera, TBT de volta. Antes de apresentar meu convidado, dá aquele like, curte o canal, participa. Estou aqui com o centroavante Silvio. Silvio que brilhou no Bragantino, mas brilhou no Bragantino, não nesse Bragantino Nutella dos dias de hoje. E ele vai falar com a gente de um grande jogo, Bragantino 2, Palmeiras 2. Fala, Silvio, tudo bem com você? Francisco, boa tarde, tudo bem com você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Aqui, né, a vontade aí para poder falar contigo, meu irmão. Maravilha, maravilha. Silvio, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi chegar no Bragantino, chegar numa cidade aí desconhecida, você que é carioca, começou jogando no Fluminense. Como que foi sua chegada a Bragança e o que significou jogar no Bragantino aí para sua carreira? Bom, Francisco, na verdade era tudo um ponto de interrogação, né? Fui criado nas Laranjeiras, né? Passei 8 anos da minha vida ali, dos 12 aos 20. A transferência, na verdade, que foi feita para o Bragantino, existia um grande ponto de interrogação. Claro que existiam ali talentos incríveis que foram depois revelados, que apareceu para o Brasil inteiro. A gente sabia que tinha um time forte. Na verdade, só a gente sabia. O Brasil não sabia que o Bragantino tinha aí um futuro Vanderlei Luxemburgo, né? O futuro treinador do Real Madrid, da seleção brasileira, né? Do próprio Palmeiras e tantos outros clubes. Mauro Silva, um tetracampeão mundial, eu e outros tantos jogadores depois representamos a seleção brasileira. Existia, na verdade, um grande ponto de interrogação, uma grande dúvida, mas existe um momento na vida que a gente precisa tomar uma decisão, né? E essa decisão foi tomada e, graças a Deus, deu tudo certo. A gente saiu de uma cidade tão grande, né, do Rio de Janeiro, e foi para a cidade do interior, Bragança Paulista, uma cidade boa, uma cidade legal para se viver, né? Tem todo carinho, todo respeito por Bragança. E as coisas aconteceram assim de uma maneira bem legal para mim. E graças ao Bragantino, eu sou muito grato. A cidade é o Bragantino. Com certeza a torcida é grata a você também. Eu tenho um amigo de Bragança, o pai dele mora lá e falou que cortava o cabelo com você no Zé Barbeiro. Ficava na praça. É verdade no Zé, muito legal. Silvio, Bragantino e Palmeiras. O Bragantino ele se notabilizou por ser a asa negra do Palmeiras. O Palmeiras teve um campeonato em 89 que o Palmeiras perdeu só um jogo e foi pro Bragantino. Esse jogo de 94, Palmeiras bicampeão, Bragantino já numa entre-safra, trocando muito o elenco, um time remodelado. Como que foi a preparação para esse grande jogo? Bom, na verdade, me recordo bem desse jogo, 2-2. A gente foi até num sábado, se não me engano, de carnaval, se eu não me engano. Nós sabíamos que o Palmeiras tinha aquela máquina toda, né? Aquela máquina tinha o Ivaí, tinha o Zinho, tinha acho que o Sampaio, o Rincon, se não me engano. Rincon. Tinha uma grande seleção na época, né? E jogar contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Corinthians, era sempre muito, muito motivador para a gente, né? Então, assim, acabou que se tornou um clássico, né? O Bragantino, ele contra essas grandes equipes. O Bragantino se tornou, na verdade, uma grande equipe do futebol paulista na década de 90, início da década de 90, né? Então, os times da capital vinham aqui, iam em Bragança, na verdade, né? Sabia que iam encontrar pedreira, sabia que iam encontrar um time forte, um time resistente, um time que ia atacar eles, um time que ia valorizar aquele jogo, cada minuto, cada lance. Então, assim, quando a gente teve aquele jogo contra o Palmeiras e nós tomamos 1-0, né?
Então, a gente, opa, é hora de reagir, né? Então, eu fui lá, empatei. Eles Uma bela vieram... cabeçada, hein? Uma bela cabeçada, diga-se de passagem. de 2-2, né? Na verdade, o Donizete foi ao fundo no primeiro gol, cruzou aquela bola. Eu entrei nas costas do Gil Baiano, que era um ex-Bragantino, também era um carrasco também do Bragantino, né? O Gil também sempre marcava gols contra o Palmeiras. E isso marcou, rapaz, você sabia disso? Que isso marcou a vida dele, cara, a ida dele pro Palmeiras. Marcou, cara. Porque a torcida do Palmeiras pegou no pé dele. Olha que coisa interessante, cara. Olha A lá. torcida do Palmeiras pegou no pé dele em função dos gols que ele fazia contra o Palmeiras. Verdade, ele era um carrasco, pô. Ele era um carrasco do Palmeiras, cara. E nós éramos sócios de um empreendimento em Bragança Paulista e a gente tinha muita intimidade. E ele falou para mim, pô, negão, quando eu fui pro Palmeiras, quando eu cheguei, antes de estrear, eles já me vaiavam. Complicado, né? Entendeu? E, pô, ele falou, pô, isso aí foi uma barreira para ele no Palmeiras. E quando ele chegou lá, ele foi muito rejeitado no Palmeiras. E ele estava nesse jogo. E o Donizete Oliveira, que era o Donizete que jogou comigo no Fluminense, ele levou uma bola no fundo e cruzou, deu uma pancada cruzada para o meio da área. Eu entrei nas costas do Gil Baiano e tive a felicidade de fazer 1-1, né? O Zinho desempatou, 2-1, e aos 46 do segundo tempo, uma bola cruzada pelo Pires, que jogou no Fluminense, não comigo, né? Aí eu disputei a bola de cabeça e fiz aquele gol, se eu não me engano, contra o Sérgio ou contra o Veloso, não me recordo direito quem era o goleiro. E aí conseguimos aquele 2-2, que na verdade foi assim um grande prêmio para o time que lutou o tempo inteiro, que batalhou o tempo inteiro e que conseguimos aquele resultado tão positivo para a gente naquele dia. São Paulo, Palmeiras, não foi 95? Palmeiras, 95, exato, eu estava na Espanha. Para substituir o Evair, eu lembro desse Exatamente, eu estava na Espanha. E aí o empresário da época, na verdade, levou um grande amigo meu para lá, que foi o Nilson. Nilson era do Deu Juan entrevista Figuer. para nós aqui no canal. O Nilson é meu amigo, pirulito, aquele lá é uma figura, um cara, um grande ser humano, o Nilson, meu amigo pessoal. Aí o Figuer levou ele para lá, né? Na época já tinha a influência dos empresários nos clubes, né? O Figuer foi uma grande referência na década de 90, né? Não sei hoje em dia, mas foi uma grande referência. E levou ele para lá. Eu estava já fechado já com eles, não sei o rolo que aconteceu entre os clubes, né? Eu estava fechado com o Palmeiras, para você ver que desde aquela época, né? Mas hoje eu atribuo isso à grande desorganização, na verdade, do futebol brasileiro, né? Entendi. Falando de desorganização, o que faltou para esse time? Donizete, Alberto, João Santos, Silvio e Franklin brilhar nas Laranjeiras. Por que esse time foi... Por que esse quinteto foi junto brilhar em Bragança? Os caras dizem que o Bragantino foi formado de uma junção do Fluminense com o Guarani, né? O Guarani também mandou uma porção de jogadores pro Bragantino em troca do Victor Hugo, que era um zagueiro horroroso. Você tá me entendendo? Então, olha só, se você pensar que o Guarani deu o Mauro Silva, o tetracampeão mundial pro Bragantino... Gil Baiano, Júnior, Ney... A base, na verdade, deu pro Bragantino, né? Eu, o João Santos, Alberto, Ronaldo Alfredo, Franklin, Robert, Gama foi treinador do Fluminense depois. O treinador, né, que mandou o Romário embora. Você tá entendendo? Então, assim, se a gente for parar e analisar por esse fator, a gente vai falar, caraca, os caras eles mandaram embora o time que foi base do Bragantino, campeão paulista, vice-campeão brasileiro, e que manteve o Bragantino lutando, vivendo na década de 95. Opa, peraí. Então, se a gente for comparar, o Fluminense caiu em que época? Caiu, verdade. O Fluminense caiu em que época? Na década de 90? E foi a década de 90 esse grupo que sustentou o Bragantino na primeira divisão, disputando os grandes... a Liga Brasileira. Opa, então esse time aí era o time que ia segurar o Fluminense. Era a base que ia segurar o Fluminense. Pô, então, a minha base queria segurar, a minha geração queria segurar o Fluminense aí
depois da geração Assis, o Washington, o Romerito, seria a minha geração que ia segurar. E se a minha geração não estava lá, o Fluminense caiu, então, assim, a minha geração que seria responsável para manter o Fluminense como grande equipe, como time que disputava títulos. E para a gente encerrar, o que o Silvio faz hoje? Eu sou treinador, na verdade, aqui nos Estados Unidos, né, de uma academia chamada Juventus Academy, uma escolinha que revela jogador, né, e estou bem feliz aqui, cara, assim, vivendo aqui há 3 anos, né, estou indo para o meu 4º ano, estou super feliz, super contente, desenvolvendo agora fora, dentro das 4 linhas, na verdade, né, desenvolvendo meninos, talentos aqui, tem muitos talentos aqui sendo desenvolvidos, e eu fico feliz pelo que estou fazendo, pelo trabalho que venho exercendo aqui nos Estados Unidos. Vivo em Miami hoje, né? E estou, assim, bem feliz, desenvolvendo aquilo que eu aprendi durante esses anos aí, de repente, sei lá, desde os 12 anos. Tá ensinando a molecada a fazer gol. Ensinando aqui os tio Sam aqui a fazer gols, os gringuinhos a fazer gol aqui. Faz muito bem. Silvio, foi um prazer falar contigo. Essa é uma simpatia aí, a gente reviveu grandes momentos, né? Momentos tristes também, porque 91 tá engasgado, mas faz parte. A culpa foi toda nossa aí pelo que você falou. E, pô, boa sorte aí, espero que dê tudo certo na sua carreira e que um dia, quem sabe, você volte aí para comandar o Fluminense e dar o título que faltou em 91. Obrigado, Francisco, é um prazer, você é um tricolor. Só em ser tricolor, na verdade, alegra o nosso coração, né? Aí, muito obrigado pelo carinho. É sempre um prazer estar conversando aqui com o tricolor, né? E eu fico feliz de poder relembrar coisas do meu passado, das minhas raízes, e falar do Fluminense, falar do Bragantino. São dois grandes clubes que, na verdade, que eu levo no coração. Fluminense por me ensinar um ensino fundamental e o Bragantino por me colocar no ensino médio e, de repente, me colocar na universidade, onde eu vesti a camisa da seleção brasileira. Mas a minha base foi tudo nas Laranjeiras. Quem me levou profissional foi o Sérgio Cosme e depois o Tele Santana. Tive a oportunidade de trabalhar com o Tele Santana e depois no Bragantino trabalhar com o Vanderlei Luxemburgo, com o Parreira. Então, assim, eu agradeço muito. Muito. Maravilha. Bom, TBT fica por aqui. A gente revê você na semana que vem. Um abraço.